Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo dos crimes contra a dignidade sexual, passando agora a estudar o crime que nós temos aqui nesse capítulo que fala da exposição da intimidade sexual. Nós temos, portanto, o crime de registro não autorizado da intimidade sexual, previsto no artigo 216-B do Código Penal, que diz: produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Tem uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa, portanto é uma infração de menor potencial ofensivo. E o parágrafo único diz que na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Bom, aqui, pessoal, teve um caso em 2018, eu acredito que vocês ficaram sabendo, que um casal de noivos chegou no apartamento que alugaram por um desses sites, né, que aluga apartamentos e por temporada, enfim, aí eles notaram uma luz vermelha atrás do espelho e acionaram a polícia. E aí, assim que eles acionaram a polícia, eles receberam a ligação do proprietário no telefone fixo para perguntar se estava tudo bem, né, e tal, o que mostrou mais ainda que eles estavam sendo monitorados em tempo real. E aí gerou uma grande repercussão esse incidente, porque não tinha norma penal aplicável ao caso. E aí, para suprir essa carência normativa, em 2018, veio a Lei 13.772, que criou esse crime de registro não autorizado da intimidade sexual, certo? E aí, essa lei também modificou a Lei Maria da Penha, que definindo como a violência psicológica uma das espécies de violência doméstica familiar contra a mulher, né? Qualquer conduta que cause dano moral, emocional, autoestima, que prejudique, perturbe o desenvolvimento daquela mulher, conduta que vise degradar, controlar suas ações, comportamentos, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, vigilância constante, né, exploração, limitação do direito de vir, enfim, qualquer coisa que cause prejuízo à sua saúde psicológica e à autodeterminação. Então, nesse contexto, nós podemos perceber que o registro não autorizado da intimidade sexual é um comportamento que, lamentavelmente, se tornou comum na sociedade hoje em dia, né? E é uma forma de violência psicológica à vítima, é um meio apto a causar um grande dano emocional e diminuição da autoestima. Eu não entendo por que essa pena é tão baixa, né? Perturba mesmo, humilha a vítima, pode ter até uma ridicularização, é uma violação de sua intimidade, com certeza prejudica a saúde psicológica, a autodeterminação da vítima, né? Agora, cuidado, apesar da violência psicológica estar definida na Lei Maria da Penha, esse crime aqui que nós estamos estudando, ele destina-se a tutelar a intimidade sexual de qualquer pessoa, tá? Independentemente do sexo ou da orientação sexual. Então, não se aplica apenas à mulher no contexto de violência doméstica e familiar, não. É para tutela em relação a qualquer pessoa, certo? O objeto jurídico é a dignidade sexual, mais especificamente a intimidade sexual do ser humano, que está assegurada na Constituição Federal. O objeto material é a pessoa cuja intimidade sexual foi violada pela conduta criminosa. E nós temos os elementos normativos do tipo penal. Como nós lemos, nós temos que o tipo penal contém 4 núcleos: produzir, fotografar, filmar e registrar, né? Registrar aí traz a ideia de guardar algo, tá? Filmar é gravar algo, e não é necessário que tenha som, pode ou não ter som, tá? Então, enfim, esse ato de registrar, ele pode ser efetuado por qualquer meio, né? Arquivos em computadores, em pendrive, em nuvem, né? Como Google Drive, Dropbox, iCloud, ou mesmo num papel, ou qualquer tipo de objeto.
A conduta de produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio tem como alvo conteúdo de cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Essa nudez, ela pode ser total ou parcial. Por exemplo, fotografia indevida dos seios da mulher com grande decote. Não tem problema, é uma nudez parcial. É um elemento normativo do tipo, né? Pela razão pela qual a caracterização ou não do crime vai levar em conta os hábitos da pessoa, as tradições da pessoa, o local em que ela vive, né? Para alguém pode ser considerado uma violação da sua intimidade a foto do seu decote, sem que esteja mostrando, por exemplo, a auréola do seio, né? Então, enfim, vai depender então da análise do caso concreto. Agora, é indiscutível que a gente tem a configuração desse delito se uma pessoa, por exemplo, é filmada nua no provador de roupas de uma loja. Meninas, cuidado, viu? Não existia esse crime, né? Imagina aí, quando não existia esse crime, né? Na época em que, enfim, a pessoas foram flagradas trocando roupa no provador de uma loja, né? Nudez, então, é isso, pode ser total ou parcial. Ato sexual, de acordo com essa interpretação sistêmica desses crimes, é a conjunção carnal, né, que é a introdução total ou parcial do pênis na vagina, ou ato libidinoso, pode ser qualquer ato que tenha uma conotação sexual, sexo oral, sexo anal, masturbação, na própria pessoa, em outra pessoa, enfim. O artigo 216, ele expressamente reclama que essa cena de nudez ou ato sexual libidinoso seja de caráter íntimo e privado. Então, não há crime quando a pessoa voluntariamente tornou pública aquela cena de nudez, aquele ato sexual ou libidinoso, né? Então, imagina que uma pessoa uma pessoa maior de idade, capaz, resolve caminhar nua numa vida pública. Se alguém fotografar, o fato vai ser atípico, ok? Em algumas hipóteses, inexiste intimidade sexual, né, a ser tutelada pelo direito penal. Enfim, só há crime, portanto, quando a conduta for realizada sem autorização dos participantes. Se todos os envolvidos, maiores de 18 anos e capazes, autorizarem a fotografar, filmar, registrar, o fato vai ser atípico, né? Agora, vejam que não é necessária a pluralidade de pessoas. O crime se aperfeiçoa com a violação da intimidade sexual de uma única pessoa ou de mais de uma pessoa, certo? Como, por exemplo, na situação em que o agente, sem autorização, filma alguém em automasturbação. Só tem um participante, só tem uma pessoa, automasturbação, né? Então tá. O ato pode envolver 2 ou mais participantes e o registro pode ser lícito se tem autorização de todas as pessoas. Então, por exemplo, João é casado com Maria e autoriza Carlos a instalar uma câmera no seu quarto para filmar relação sexual com a sua esposa. Se Maria não autorizou a filmagem, então está caracterizado esse crime aqui. Se Maria autorizou, Carlos autorizou, todo mundo autorizou, não tem crime, tá? Agora, se os envolvidos nessa cena de nudez, ato sexual ou libidinoso forem crianças ou adolescentes, aí nós teremos o crime do 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem uma pena bem mais grave do que essa pena do registro não autorizado da dignidade sexual. Tá? E é obviamente que qualquer autorização por pessoas menores, né, de idade, crianças, adolescentes, enfim, eventual autorização por elas prestada não tem nenhuma validade no âmbito penal. E se forem, da mesma forma, se forem portadores, se forem portadores de enfermidade mental, nós teremos o crime do 216B, ainda que tenham autorizado a fotografia, a filmagem, porque o consentimento também é irrelevante para o direito penal. Certo? Então, nós temos aqui um tipo penal misto alternativo. Se o sujeito praticar 2 ou mais dessas condutas contra a mesma pessoa dentro de um mesmo contexto fático, nós temos apenas um único crime, tá? Então, por exemplo, João utiliza um drone que fotografa e filma a relação sexual que Pedro e Fernanda estão fazendo lá na piscina da casa deles, né? E aí
é cercada, uma casa cercada, muro alto, sem acesso à visão de outras pessoas. É intimidade, né? Então, o crime está sendo cometido. Outra importante menção, né, que vale a pena trazer aqui, é que nós temos que distinguir do 218C, esse crime do 216B e do 218C. Lá no 218C, nós tínhamos a divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou pornografia. Aqui no registro não autorizado da intimidade sexual, o agente se limita a produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha numa determinada casa instala clandestinamente uma câmera no quarto dos patrões e filma a relação sexual entre eles. A pessoa se limita a fazer isso. Já se essa pessoa posteriormente vier a divulgar o conteúdo, esse conteúdo que foi obtido de forma indevida, aí vai responder pelos crimes do 216B e do 218C em concurso material, porque houve a divulgação, divulgar cai lá no 218C, beleza? E se tiver um crime mais grave, professora, ele pode ser praticado, esse crime de registro não autorizado da intimidade sexual, ele pode ser praticado pelo agente já visando uma futura realização de um crime mais grave. Por exemplo, instala uma câmera num quarto de um motel, filma a relação sexual de um cara com sua amante. Posteriormente, utiliza esse vídeo para constranger o cara, mediante uma grave ameaça, a entregar uma determinada quantia em dinheiro, ou então vai encaminhar a gravação para a esposa dele, né? Então, é uma forma de utilizar daquilo ali já como uma grave ameaça. Aí, nesse caso, o agente deve responder pelos dois crimes, pelo registro não autorizado da intimidade sexual e pelo crime de extorsão também, em concurso material. A gente não fala em absorção do delito sexual pelo crime contra o patrimônio, porque essas infrações foram cometidas e foram consumadas em momentos diversos e ofendem bens jurídicos distintos. Beleza? Sujeito ativo é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar, portanto, esse crime. Sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, seja uma pessoa famosa, seja uma pessoa anônima, independentemente do sexo, da orientação sexual. Agora, cuidado, que se a vítima for criança ou adolescente, vai estar caracterizado o crime do 240 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Que mais? Elemento subjetivo do tipo penal. É o dolo, independentemente de qualquer finalidade específica, tá, do agente, não é necessário uma finalidade específica, então não importa se a conduta foi realizada para satisfação do apetite sexual da própria pessoa, de um terceiro, ou com a finalidade de se vingar daquela pessoa, de humilhar a vítima, seja qualquer motivo, qualquer hipótese, o crime vai estar caracterizado e não é admitida a modalidade culposa. Consumação. Nós temos aqui mais um crime formal, beleza? Crime formal, então ele se consuma no momento em que o agente produz, fotografa, filma ou registra por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Não importa se a conduta efetivamente ofendeu ou não a intimidade sexual da vítima. Aqui o legislador entende que basta a potencialidade lesiva. Não importa, mais uma vez, se essa conduta ofendeu efetivamente ou não a intimidade sexual da vítima. Então, imagina que Marcelo fotografou Joana tomando banho sem autorização dela. O crime está consumado, ainda que depois Marcelo venha a perder essa fotografia, né? Não adianta, não tem problema. Foi no momento em que ele fotografou, já está consumado. Normalmente, portanto, é um crime instantâneo. A consumação se dá num determinado momento, sem continuidade no tempo. Mas nada impede, na prática, o caráter permanente, quando a consumação se prolonga no tempo pela vontade do agente. Por exemplo, o sujeito que instala uma câmera no banheiro da casa de uma mulher e filma a nudez da vítima ao longo de vários meses. Nós temos aí, portanto, um crime permanente. Tentativa é cabível,
né? Já que nós temos o caráter plurissubsistente desse crime. Então, um exemplo que a doutrina coloca é de um sujeito que se posiciona num edifício e tenta filmar os vizinhos no momento em que estes têm uma relação sexual no quarto do seu apartamento, mas não consegue fazer em razão de ter sido preso em flagrante pela polícia, que já vinha monitorando o comportamento dele em virtude de denúncias anônimas, que ele usualmente invadia a intimidade sexual dos moradores da redondeza. É um exemplo, tá? A ação penal é pública incondicionada, certo? A ação penal é pública e incondicionada. Nós temos ainda essa modalidade equiparada que está prevista no parágrafo único do 216b do Código Penal, que diz: na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Então, ao contrário do caput, em que a cena é verdadeira, nessa figura equiparada do parágrafo único, aqui não diz respeito à exposição da intimidade sexual da vítima, porque ela não está efetivamente envolvida em nenhuma cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo ou privado. Aqui nós temos a montagem, né, por aplicativos, por softwares, né, uma montagem em fotografia, em vídeo, em áudio ou qualquer outro tipo de registro para incluir aquela pessoa em uma cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo que aquela pessoa nunca, jamais, em tempo algum, esteve envolvida na sua realização. Infelizmente, comportamentos que são frequentes na internet, redes sociais, né, que causam vários prejuízos às vítimas de montagem, né, e também toda uma família. É um reflexo, enfim, é um crime muito danoso, bastante danoso. E geralmente as vítimas são mulheres, né? Então não deixem de ler doutrina a respeito desses temas, pessoal.